E se eu te dissesse que um anjo, escondido nas páginas mais sombrias da Bíblia, está destinado a liberar uma destruição tão aterrorizante que fará a humanidade implorar pela morte, mas ela não virá. E o que uma estátua de Shiva, uma divindade hindu, erguida em frente a um laboratório de pesquisas, tem a ver com esse anjo sombrio? Imagine criaturas híbridas emergindo de um abismo sem fim, torturando almas por meses inteiros, enquanto o mundo que conhecemos desmorona em caos apocalíptico. Essa não é ficção, é a profecia cravada em Apocalipse. E hoje vamos desenterrar segredos que podem mudar para sempre como você vê o fim dos tempos, incluindo ligações chocantes com a ciência moderna que parecem abrir portais para outras dimensões e podem ser o catalisador da profecia do fim dos tempos. Se isso já te deu um frio na espinha, curta agora esse vídeo para desbloquear mais revelações transformadoras como essa e se inscreva no canal para não perder os insights bíblicos que vão preparar sua alma para o que está por vir, porque o tempo urge e a verdade não espera. Imagine uma cena que parece tirada de um pesadelo. Uma estrela rasga o céu, não com luz, mas com um brilho sombrio, caindo sobre a terra como um presságio de destruição. Essa é a visão de Apocalipse capítulo 9, onde a quinta trombeta ecoa, anunciando algo que faz até os corações mais fortes tremerem. A Bíblia nos diz que essa estrela caída recebe uma chave, mas não uma chave qualquer, a chave do abismo. Um poço sem fundo, um lugar que nenhum ser humano jamais deveria conhecer. Quando esse abismo for aberto, uma fumaça densa subirá, como se o próprio inferno estivesse exalando seu veneno. E, dessa fumaça surgirão criaturas que desafiam a imaginação. Não são apenas monstros, são instrumentos de um juízo divino, prontos para cumprir a vontade de um rei chamado Abaddon. Mas o que é esse abismo? Por que ele é tão temido? E quem ou o que é esse anjo chamado o Destruidor? As criaturas que emergem do abismo não são como nada que você já viu. O livro de Apocalipse as descreve como gafanhotos, mas não os insetos que conhecemos. Esses têm pequenas coroas de ouro, dentes afiados como os de leões e caudas com ferrões de escorpião. Durante 5 meses, elas têm uma missão: torturar. Mas aqui está o detalhe que gela o sangue. Elas não matam. As pessoas que elas atacam vão implorar pela morte, gritar por alívio, mas, como diz a Escritura, a morte fugirá delas. Imagine o desespero. 5 meses de agonia sem fim, onde cada segundo parece uma eternidade. E há um mistério ainda maior. Essas criaturas não tocam aqueles que têm o selo de Deus na testa. Isso significa que há uma proteção divina, um escudo invisível que separa os fiéis dos condenados. Agora, vamos falar do líder dessas criaturas, Abaddon, o Destruidor. A Bíblia o chama de o Anjo do Abismo, o rei que comanda esse exército de tormento. Mas quem é ele realmente? Para entender, precisamos olhar outras passagens da Escritura. Em Marcos 5, vemos demônios, chamados Legião, reconhecendo o poder de Jesus e implorando para não serem enviados ao abismo. Em Mateus 4, Lúcifer tenta Jesus no deserto, buscando adoração acima de tudo. Aqui está a chave. Demônios como Abaddon não querem apenas destruir, eles querem ser adorados. Eles desejam honra, poder e controle sobre a humanidade. Abaddon não é apenas um monstro, ele é um estrategista, um líder espiritual com um plano. Mas qual é esse plano? Seria apenas causar dor ou há algo mais profundo, algo que conecta o passado ao futuro? Para entender isso, precisamos voltar ao início, ao livro de Gênesis, capítulo 6. A Bíblia fala de anjos caídos que desceram à terra e geraram filhos com mulheres humanas, criando os Nefilins, seres híbridos, meio anjos, meio humanos. O livro de Enoque, um texto apócrifo, descreve esses anjos manipulando a criação, ensinando segredos proibidos e gerando criaturas que desafiam as leis de Deus. Agora, pense nisso. As criaturas do abismo, com corpos de gafanhotos, parecem ecos desses experimentos antigos. E se não for coincidência? Veja as mitologias antigas. Divindades como Ganesha, com cabeça de elefante, ou outras figuras híbridas em panteões egípcios e hindus. Seriam essas histórias memórias distorcidas de um passado onde anjos caídos moldaram a criação? A pergunta que fica é: e se essas criaturas do abismo não forem novas, mas um retorno do que já foi tentado antes?
Agora, prepare-se para uma reviravolta que nos traz para os dias de hoje. Você já ouviu falar do CERN? A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear? Eles operam o maior acelerador de partículas do mundo, colidindo átomos a velocidades quase impossíveis. Alguns teóricos sugerem que esses experimentos poderiam abrir portais para outras dimensões. Portais que, talvez, conectem nosso mundo ao abismo descrito em Apocalipse. E aqui está algo que dá arrepios. No campus do CERN, há uma estátua de Shiva, o deus hindu conhecido como o Destruidor. Coincidência? Ou um sinal de que a ciência moderna, sem saber, está brincando com forças que não compreende? E se o abismo for aberto não por anjos, mas pelas mãos dos próprios seres humanos? Vamos unir os pontos. Abaddon, o anjo do abismo, é chamado Destruidor. Shiva, no hinduísmo, também é o Destruidor. Mas sua destruição é vista como um ciclo de transformação, um fim que leva a um novo começo. Ambos compartilham o mesmo título, o mesmo simbolismo. É apenas uma coincidência linguística? Ou há algo maior aqui? Imagine que forças espirituais estejam se alinhando, usando a ciência, a mitologia e a profecia para preparar o palco para a grande tribulação. A Bíblia nos alerta sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E a 5ª trombeta, com Abaddon e suas criaturas, é apenas o começo. O que vem depois é ainda mais assustador. Mas a questão é, estamos vendo sinais disso hoje? O que o CERN está realmente fazendo? E por que uma estátua de Shiva está lá, como um guardião silencioso? Chegamos ao fim. Mas a verdadeira pergunta é: e se o abismo já está sendo aberto, não por anjos, mas por nós mesmos? A Bíblia diz que a grande tribulação será como dores de parto, cada vez mais intensas, até o momento do nascimento, a volta de Cristo. Mas antes disso, enfrentaremos o caos, o tormento e figuras como Abaddon. A boa notícia? Há um selo, uma proteção para aqueles que confiam em Deus. A má notícia? O tempo está se esgotando. Então, eu te pergunto, você acredita que isso está acontecendo agora? Você já sentiu um vazio, um pressentimento de que algo grande está vindo? Se esse vídeo te tocou, é porque ele foi feito para você. Comente abaixo o que você acha do CERN e dessa conexão com o abismo. E se tiver coragem, curta e se inscreva no canal para mais verdades que vão desafiar tudo o que você pensava saber. Porque o relógio está correndo e a verdade não espera.